Ó, então, Tati, uma coisa que a galera comentou ali no chat e que eu já ia te perguntar, como que os homens lidam nesse... Qual a dica que você daria para os homens lidarem com a mulher nesse período Da aí? maternidade? Do pós-parto. Não encher o saco dela pra começar Não enche o saco. Não enche o saco. Não, porque é um momento. Gente, eu entendo a sua luta. Você estava falando antes. Eu tive um momento. Eu acho que a gente teve o mesmo momento. Porque a gente... Só que a diferença é que eu já era separada. Então eu não tinha obrigações com o marido, entendeu? Sim, mas assim, dessa sensação, será que eu não vou ser quem eu era? Sim, né? quem eu sou agora, né? Porque eu não sou como... Quem eu tenho que ser agora? Eu acho que eu sou uma puta mãe, sou mesmo, sou uma mãe judia, puta mãe. Só que eu não sou aquela mãe, tipo, ai, centro, ai, sabe, assim, tipo, eu não vou deixar de ser quem eu sou, eu não vou deixar de ter a minha vida, que eu particularmente acho isso uma coisa super positiva, porque se você tem um filho para viver através dele, isso é uma coisa destrutiva para ambos os lados. Mas o homem, numa situação dessa, tem que entender, né? Mas também tem que entender até um certo ponto. Que chega uma hora que a diferença entre homem e mulher é o seguinte: a mulher se acostuma a ficar sem sexo. Entendeu? Então é aquela coisa assim, aquela tiazinha que não casou, assim, provavelmente se ela não se masturba, ela passou 1, 2, 3, ela se acostuma a ficar sem sexo. O homem não, ele transa para desestressar. Então, isso é uma coisa da criação ou é algo fisiológico mesmo? Fisiológico. Sabe, a mulher, a Jane Fonda fala o seguinte, que ela estava solteira há 7 anos, e ela falava, you have to use it or you lose it. Você tem que usar ou senão você perde. Então, falando da masturbação, no caso dela, né? Então, assim, se você não tem um parceiro, se você não se masturba ou você não tem nenhuma atividade sexual, a possibilidade de você se acostumar com isso, sendo mulher, é muito grande. Né? Por isso a importância de você estar sempre ali, dando um opa, oi, tá tudo certo aí, né? Já o homem não. Então chega uma hora que ele tá afim de... Então, se a mulher começa a embarcar nessa, acabei de ter, aí já tá, você tá 8 meses, né? E aí você ainda tá nessa onda da... Você pode embarcar e ficar, entendeu? Aí é a questão que eu falo, quando chegam as minhas mães novas, eu falo, gente, tem uma hora que você tem que se jogar. Tem que fechar o olho e tem que se jogar. Tem aquele receio de, se vai doer ou não vai doer, porque você ainda tá meio assim. Mas você simplesmente tem que fechar o olho, enfiar um lubrificante e ir. Porque a mulher, ela tem um desejo, isso é uma coisa que as pessoas ainda não compreenderam. O desejo da mulher é reativo, muito mais do que espontâneo. Então, ela vai reagir àquela investida. Então, o cara vem, você fala, até que tá bom, hein? Podia fazer mais vezes, né? Você até pensa, né? É muito mais essa coisa de reagir àquele estímulo do que ela espontaneamente procurar. Não é que ela não tenha tesão, é uma coisa biológica, de novo, fisiológica. A mulher é muito mais reativa. Então ele também não pode largar completamente. Chegou uns 6 meses e ela ainda tá, tipo, querendo ficar pro lado, aí você já começa a entrar, entendeu? Vamos ser bem claro aqui pros canceladores de plantão, né? Ela não tá dizendo que é pra mulher, vai lá, transe sem vontade. Não, o que ela tá dizendo absolutamente. Que a gente precisa se dar jogar. uma forcinha. Sair um pouco dessa zona de conforto, porque é muito confortável. É um pouco complicada essa zona, né? Sim como se você fosse fazer sem vontade, porque aquela vontade não está surgindo espontaneamente. Sim. Mas se você não der um empurrãozinho... Quando ele começar a investir, você, tipo, em vez de falar, não, deixa rolar essa investida. Então, é claro, eu sou uma que falo, você nunca tem que fazer aquilo que você não está com vontade de fazer. Fato. Você não está confortável, sempre, inclusive, escute aquela vozinha, né? Ele vem com uma ideia de jirico lá, vamos fazer não sei o quê. Eu sempre falo, experimenta a coisa pelo menos uma vez, é legal para você saber ou não. Mas é óbvio que se você está se sentindo desconfortável, escuta sempre essa vozinha, porque não vai dar bom, entendeu? Agora, numa situação que você acabou de ter um filho, tem uma hora que você tem que se jogar. E, você não vai estar, não é uma coisa que você está, tipo, fazendo contra a sua vontade, mas você não vai estar com as mais da vontade no mundo, mas a gente se joga. E num casal não adianta, né? É importante. O vai sexo voltar. É conexão. Sim, e vai voltar. Às vezes é aquela
aquela primeira... É tipo uma seca. Quando você tá passando... Todo relacionamento passa por uma seca, né? Vai ter um momento da qual vocês vão ficar assim... Às vezes, para resolver a seca, é só se jogando mesmo. É só transando. E você pode não estar com a máxima daquela vontade naquele momento, mas vai ser bom. Isso vai gerar outras... Né? Começa a bola de neve a Mas trabalhar o casal a seu tem que favor. estar numa boa também, porque o que acontece muito depois que a mulher tem filhos é que se o casal já não se dava muito bem antes, o filho de maneira alguma vai consertar. Na verdade, vai... Essa coisa, né? Não adianta você tá casada, vai ter filho pra consertar ou vai fazer um sexo a 3 pra consertar. Gente, são coisas que não vão consertar a sua relação. Entendeu? Nem um filho, nem o sexo a 3, tá? Vai jogar mais pro coisa, né? Então, ou realizar essas fantasias um do outro quando você não tá confortável, não quer e tá tentando só pra melhorar a sua relação. Quando você entra em coisas de fantasias, por exemplo, é bom que o seu relacionamento tá bom. Você está num bom momento do seu relacionamento, você não está fazendo isso para salvar nada. Nessa situação da gravidez, se você já teve essa criança, é foda, porque vamos pensar que inicialmente era um sonho, mas aí passou-se tantos anos para tentar engravidar e desgastou pra cacete a relação e desgastou o sexo como algo simbólico referente àquela frustração, porque aquela tentativa e não conseguir. Então, são muitos sentimentos jogados dentro de uma coisa e ninguém conversa sobre isso. Isso daqui tá numa panela de pressão, entendeu? Então, finalmente pagamos 200 mil, conseguimos engravidar. 6 anos depois, 5 anos depois, o relacionamento tá uma merda, estamos falidos e não transamos. Então, deixamos essa panela no fogo máximo e estamos aqui esperando... Porque a gente Explodir, né? explodia, porque ninguém aqui tá parando para colocar as cartas na mesa. Sim, entender que simbolicamente o sexo passou a ser uma coisa ruim ou passou a ter uma energia carregada. Como a gente vai ressignificar isso? Porque a gente ressignifica as coisas na vida. Mas se a gente não consegue parar para reconhecer aquilo, se responsabilizar, porque a gente só consegue mudar uma perspectiva se você reconhece e se responsabiliza. Então tá, Importante. isso aconteceu porque... Os dois são dos dois responsáveis. lados. Não vim se colocar só no lugar de vítima. Exatamente, porque, amor, na relação de dois, os dois são responsáveis. Não adianta, você pode ser o santo, que alguma responsabilidade você tem. Nem que Só seja ter assim- deixado o outro agir sempre do jeito que agiu e não ter falado nada, né? Essa coisa de você ser omisso ou passivo é uma responsabilidade. Então, é reconhecer, só reconhecendo, não só identificando, mas se responsabilizando, que a gente muda a perspectiva. Entendeu? Então a gente vai conseguir mudar essa conotação negativa que o sexo passou a ter depois dessa experiência, a partir do momento que a gente vomita, abre essa panela de pressão, vê tudo, e às vezes a gente está tão envolvido na situação, e numa situação que não se fala, né, sobre que é energia sexual, que é sexo, que a gente sabe que é uma energia muito carregada, né? A energia sexual é pulsão de vida, é aquilo que nos move. Então você precisa de uma terceira pessoa para falar, opa, gente, calma, não é bem assim, ninguém vai morrer, porque parece muito complicado, mas às vezes nem é. E é nesse momento que você entra, né, como a terceira pessoa ali, Exato. que vai ter a visão De fora. de fora. Que porque- você não vai conseguir ter, por mais inteligente e perspicaz, culto, o que quer que seja, que você seja, você está dentro da relação numa questão extremamente contaminada que não tem nada pior do que problemas sexuais, porque a gente não fala sobre isso, entendeu? É mais fácil você ter problemas financeiros que mal ou bem se fala sobre como fazer dinheiro, hoje em dia, pelo menos está sendo mais aceito a gente falar sobre grana, né? Amém, né? Porque antigamente era uma vergonha a gente falar sobre dinheiro, mas ainda é pior sexo. Quem sabe um dia a gente chega nessa etapa com sexo Vai também, chegar, né? vai chegar, vai chegar. Do mesmo jeito, é isso que eu falo. Eu quero que um dia a pessoa chegue para mim como se fosse uma nutricionista, né? Uma fisioterapeuta, uma pessoa assim normal, né? Mais uma coisa para a sua saúde como um todo.